é Bernardo Brito, entusiasta da alta relojoaria, e hoje nós estamos aqui com uma maravilhosa e diversa coleção de Cartier. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo, e na descrição tem todas as minhas redes, o TikTok, Instagram, nosso blog e por aí vai. Por que hoje vamos falar de Cartier? Porque hoje é aniversário do Santos Dumont, corresponsável por essas duas belezinhas aqui, que são os Cartier Santos. 20 de julho, data que marca o dia do nascimento de uma das maiores e mais lendárias figuras da nossa história, Alberto Santos Dumont. Um homem que foi pioneiro na aviação, teve também fundamental importância na criação e propagação no uso dos nossos queridos relógios de pulso. Hoje a gente vai contar a história do Cartier Santos. Cartier, a marca francesa de joias e alta relojoaria, talvez tenha a maior responsabilidade histórica no mundo da relojoaria por ter sido a pioneira na produção e distribuição dos relógios de pulso masculino. Fundada em Paris por Louis-François Cartier em 1847, a marca operava boutiques em Paris e Londres, especializada em criação de joias ornamentadas e relógios de bolso tradicionais. À medida que o século XX se aproximava, a Cartier procurou expandir além dos relógios de bolso para acessórios de vanguarda, mas faltava à marca um design de pilar inovador para impulsionar suas ambições como um nome distinto do mercado de luxo. Esse design inovador chegou na forma de um relógio de pulso, mas não fruto da mera imaginação. Em vez disso, foi concebido para resolver um dilema do mundo real pelo fiel cliente e amigo da Cartier, o Santos Dumont. Durante uma conversa com Louis Cartier, Dumont apresentou como dores ao amigo o fato de não conseguir verificar seu relógio de bolso durante o voo de forma segura, enquanto pilotava o seu avião primitivo. Isso foi suficiente para inspirar Cartier, que revelou sua solução inovadora um ano depois, o primeiro relógio de pulso masculino da história, o Cartier Santos Dumont. Todo mundo sabe que é um dos meus relógios favoritos, né? Quanto ainda existiu o debate se o primeiro voo com um avião tripulado foi realmente feito por Santos Dumont ou pelos americanos irmãos Wright, uma coisa é certa, foi graças a Dumont que tivemos o primeiro relógio de pulso masculino e, por consequência, o primeiro Pilot's Watch. Eu não vejo como Pilot's Watch, né? Mas foi para o Santos Dumont, então é um relógio de piloto. A ênfase no masculino é justamente por termos no início do século XX uma ideia de moda completamente diferente do que temos hoje, onde os homens tinham o costume de usar relógios no bolso, e sim algumas poucas mulheres usarem relógios de pulso. Para exemplificar isso, o registro do primeiro relógio de pulso para as mulheres foi feito pela Patek Philippe em 1868. Com sua pulseira de couro e bezel quadrado protegendo o mostrador, o Cartier Santos permitiu que Santos Dumont usasse um relógio com segurança, mantendo as duas mãos no controle. Pela primeira vez, um relógio serviu a um propósito prático para os homens, além de meras joias. E foi com ele que, em 1904, foi feita a primeira gravação de um voo onde Dumont usava em seu pulso o modelo recém-projetado. 1911 foi o ano de início da produção do modelo pela Cartier. Os primeiros modelos foram feitos em caixas de ouro ou platina, pulseira de couro marrom, preta e fechos banhados a ouro. E foi aí que mais uma inovação foi feita. Cartier apresentou um novo sistema chamado déployant, fecho dobrável em francês. Mecanismo esse que por anos foi o único adotado no mercado. Inclusive, para mim, pulseira de couro tem que ter esse fecho porque é mais prático. Ao avaliarmos o modelo pelas referências de design, podemos concluir que o dial de fácil leitura foi um indicativo do momento cultural que o país criava, um novo estilo visual francês, o Art Deco. Estilo esse que foi base artística dos anos 20 e 30 pela Europa e, em seguida, nos Estados Unidos. Já o design da estrutura da caixa não tem uma referência muito clara. Muito se fala que foi baseado em um relógio de bolso feito anteriormente pela marca, mas o que podemos afirmar é que foi pensado para ser robusto, tendo os parafusos que sustentam o vidro no lugar, fazendo uma alusão às pernas da recém-construída Torre Eiffel. Outro ponto são os números em pretos romanos contrastantes com o dial branco, representando a forma como as ruas parisienses eram construídas. Sabia disso? Apesar do aumento do uso de relógios redondos, principalmente para os padrões militares nas guerras, o formato quadrado do Santos acabou ficando deixado para trás dentre os concorrentes, algo que durou até os dias de hoje, com a dominância das caixas circulares. Em 78, o modelo passou por uma nova roupagem. Com um novo design foi introduzido o Santos de Cartier Carré, modelo
referência 2961, possuía algumas características que o tornaram mais disponíveis e aceito para o grande público. Mas o que foi ponto principal para essa mudança foi o uso do aço. Os modelos anteriores eram feitos em platina ou ouro, o que possibilitava para muitas pessoas o acesso ao modelo. Mas com uma nova versão em aço ficaria muito mais fácil. Seguindo o uso do aço, Cartier foi uma das primeiras marcas a adotar o modelo Two Tones, tendo a base em aço e alguns detalhes em ouro. Esse aqui, por exemplo, é aço com uma borracha branca. E ao mesmo tempo, apresentando o uso de um bracelete integrado ao case e não mais o uso de pulseiras de couro. A última grande mudança que o modelo sofreu foi em 1987 com um completo redesign chamado de Gaubert. A caixa ainda contava com a clássica forma quadrada, mas ganhou formas mais curvas, próximas aos lugs, assim como uma curvatura geral e sua estrutura para vestir melhor no pulso. Então, como você pode ver, ele tem um arco. Cartier Santos impulsionou não apenas o aviador para os livros de história, mas também a Cartier para a fama internacional e o fascínio da alta sociedade. Um nome doméstico de luxo definitivo, graças ao Santos, a Cartier transcendeu sua reputação de relógios de bolso tradicionais, tornando-se sinônimo de luxo multifacetado e inovação. À medida que os relógios de pulso ganharam popularidade no início de 1900, Cartier Santos consolidou seu status como um relógio moderno e definitivo. Elites como os Rockefellers clamavam pelos Santos, fascinados por sua mistura da maestria relojoeira de Cartier com o espírito de modernidade que ultrapassava os limites. Sua popularidade duradoura ao longo de décadas sucessivas reflete o surgimento da Cartier como uma marca de luxo igual que a de melhor em relógios e joias. Ao resolver o dilema de cronometragem durante o voo, Louis Cartier mudou a trajetória da Cartier como marca e da relojoaria do século XX como um todo. O Cartier Santos continua a representar uma inovação ousada, aliada a um estilo impecável. Seu espírito duradouro presta homenagem às extraordinárias conquistas da aviação de Alberto Santos Dumont, um pioneiro que ousou ultrapassar os limites da terra, do ar e do pulso. Além do Santos ser meu relógio favorito, aqui temos uma coleção magnífica de Cartier, desde o Pachá, uma das primeiras referências do Pachá até uma das mais recentes, e também cronógrafo em ouro com caseback transparente, é a referência 2863, que eu não sou uma fã de Pachá, mas isso daqui é maravilhoso. Lindo demais. E também, eu tô meio perdido, temos também um tanque, referência 2893, em ouro, cronógrafo, com a data aqui em cima, caseback transparente. E é maravilhoso, não tem nem o que falar. Uma das primeiras referências também de tanque must, um relógio que eu gosto muito, o tanque da Cartier. Além do tanque basculant, que é a resposta da Cartier ao Jaeger-LeCoultre reverso, que ele levanta, você esconde o dial e vai fazer suas atividades de maior intensidade física, no caso jogar um polinho, sem machucar o dial do seu relógio. O tanque basculant é um dos relógios que eu acho mais legais da Cartier. Ele é mecânico, então tem que dar uma... Não é quartzo como a grande maioria dos tanques atuais. É que você dá uma cordinha nele e muda o horário aqui por cima. E a safira tradicional da Cartier não fica na coroa, fica aqui em cima. É que você guarda para ver a sua hora. E além, óbvio, do Cartier Santos, do XL, Santos 100 XL, que tem esse fecho que para mim é muito mais bonito do que o fecho atual do Cartier Santos. A única coisa que ele não tem, que eu acho ótimo que tem hoje em dia, é o engate rápido da Cartier. Você consegue trocar de pulseira em segundos. Mas é o clássico Santos e uma variação dele, que é o oposto do que eu acho o Santos mais lindo de todos, que é o DLC preto, é o branco. Ele é em aço com dial branco e o bezel em borracha combinando com a pulseira. Ele deve ter o quê? 38 milímetros? Relógio magnífico, magnífico.
É o Tank American, que é uma coisa deslumbrante esse relógio, junto com esse que é outro Tank American, só que com cronógrafo e data aqui às 12 horas. E tem também esse tanque aqui que parece um pouco com o Santos, só que ele não tem o bezel de parafuso em volta do dial. É um Santos mais que chama menos atenção. Mas, obviamente, o meu favorito é o Cartier 100. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não é fácil juntar uma coleção dessa. Você tem que ter muita boa vontade da proprietária. Gostou desse vídeo? Dá joinha. Quer que eu fale de algum modelo específico? Coloca nos comentários que a gente vai atrás. Conhece alguém viciado em Cartier? Manda pra ele, que eu tenho certeza que esse tipo de conteúdo é o único no Brasil.